Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, professor Rafael aqui na área conversando com vocês. E na aula de hoje eu vou trazer aí um conteúdo muito bacana que é falando sobre eletrólise no Enem. Nós já temos uma aula aqui neste canal de eletroquímica que eu vou deixar passando aqui em um dos cards. Mas hoje nós vamos falar sobre um segundo aspecto dentro da eletroquímica. Nessa primeira aula, nós falamos aí sobre as pilhas. Já nessa aula nós vamos dar um foco maior na eletrólise. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, desce o player aqui embaixo e se inscreve para deixar aquela força, né, para mandar aquela força pra gente. Eu lembro a vocês também que quem chegou até aqui nesse vídeo, quem chegou aqui através do nosso canal no Telegram, não esquece também de conferir os links que tem aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem 3 links. O primeiro vai falar sobre o nosso grupo do Telegram, onde eu vou colocando as apresentações para vocês lá, vou colocando materiais exclusivos que vocês só conseguem ver neste grupo do Telegram. O segundo link é para materiais do ensino médio, onde você pode clicar e vai ter uma série de materiais gratuitos para você. E o terceiro link é um link de materiais para ensino superior com um foco em biológicas e saúde. Então não esquece de conferir os links aqui na descrição desse vídeo. Também te lembro que, se você não é inscrito, desce o play, se inscreve aqui no canal, mas também ativa o sininho para receber todas as notificações. Afinal de contas, nós temos muita coisa boa acontecendo aqui neste canal. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, vem comigo que nós vamos falar sobre eletrólise. Bom, então vem comigo aqui no nosso quadro que hoje esse esquema vai ficar muito bacana para você. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar, deixa eu pegar aqui a canetinha, você precisa lembrar o seguinte, que a eletrólise é um processo não espontâneo. Tio Rafas, e o que quer dizer um processo não espontâneo? Quer dizer que esse processo ele não acontece naturalmente. É por isso que quando você vê os esquemas de eletrólise, você sempre vai ver aqui em cima a presença de um gerador. Esse gerador, ele vai gerar o que nós chamamos de DDP. Professor, o que é DDP? DDP é diferença de potencial. Então nós vamos ter uma região que vai ter sinal positivo, outra região que vai ter sinal negativo, perfeito? O segundo motivo é o seguinte, para que serve a eletrólise? Bom, a eletrólise, ela serve para deposição de metais. Poxa, professor, o que é que significa isso? Significa, pessoal, que em uma das regiões aqui do nosso sistema eletrolítico, nós vamos simplesmente isolar um metal. Perfeito? Nós vamos isolar o metal. Então, esse sistema que a gente utiliza para trabalhar com eletrólise, a gente sempre vai isolar o metal. Então, um dos metais ele vai ser deposto em um dos eletrodos da nossa eletrólise, beleza? Uma outra característica que a eletrólise também vai ter é o que nós chamamos de inversão, inversão dos polos, perfeito? E aí eu quero que você tenha muito cuidado com isso, porque na eletroquímica a gente tem as pilhas e as eletrólises. No caso das pilhas, nós temos 2 polos, o ânodo e o cátodo. No caso do ânodo, ele é um polo negativo, nesse ânodo vai ocorrer oxidação, e o cátodo é o eletrodo positivo, onde vai ocorrer uma redução. Pois bem, já aqui na eletrólise, nós temos uma inversão de polos. Eu não falei em inversão de função. Por quê? Porque na eletroquímica, o ânodo ele também vai sofrer oxidação, perfeito? Também vai acontecer oxidação. E o cátodo, né, também vai ter o que nós chamamos de redução, perfeito? Onde é que essa inversão acontece, tio Rafas? Essa inversão vai acontecer no polo. O ânodo, quando a gente está estudando as pilhas, a gente percebe que o ânodo ele tem características negativas. Aqui, o nosso ânodo tem característica positiva, enquanto que o nosso cátodo lá nas pilhas tem característica positiva, aqui ele vai ter característica negativa, perfeito? Então essa inversão de polos é uma das principais características quando a gente fala dos aspectos qualitativos da eletrólise, perfeito? Então olha bem, o que é que acaba acontecendo dentro da eletrólise? Bom, a eletrólise ela vai se dividir em 2 grandes grupos. Deixa eu pegar aqui um verde, tá? Então, tipos, vamos lá. Tipos de eletrólise. Bom, professor, quais são os 2 tipos de eletrólise? Existe a eletrólise ígnea
Quando é que eu tenho eletrólise ígnea, professor? Você vai ter eletrólise ígnea quando você tem uma substância pura, ó, substância pura, só que essa substância ela está fundida. O que é que isso significa? Significa que essa substância está passando do estado sólido em direção ao estado líquido. Perfeito? Já o segundo tipo de eletrólise, pessoal, é o que nós chamamos de eletrólise aquosa. Professor, o que é uma eletrólise aquosa? Bom, pessoal, a eletrólise aquosa é aquela eletrólise onde a substância ela está dissolvida em meio aquoso, ou seja, dissolvida na água. Então já dá para imaginar que na eletrólise aquosa nós temos, além da substância que vai sofrer essa sua ionização, nós temos também a água, né, que também vai sofrer esse tipo de processo, beleza? Então vem comigo para a gente poder entender como funciona essa eletrólise aquosa, tá bom? Então é necessário que você lembre que durante o processo de eletrólise nós temos um gerador. Esse gerador vai gerar dois polos, um polo positivo e um polo negativo. A única diferença é que o polo positivo agora passa a ser o ânodo, enquanto que o polo negativo passa a ser o cátodo. E o que é que isso significa? O ânodo, quando ele é polo positivo, ó, quando ele é polo positivo, ele vai atrair ânions de cargas negativas, perfeito? E nesse caso aqui, ele vai sofrer justamente oxidação, tá bom? Oxidação. Bom, e já no cátion aqui, né, aliás, perdão, no cátodo, né, onde a gente vai ter esse sinalzinho negativo, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, a gente vai ter justamente uma região negativa que vai atrair cátions, ou seja, íons com carga positiva. E nessa região aqui, eles vão sofrer um processo de redução. Então, preste muita atenção. Quando a gente vai trabalhar com a eletrólise, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar nada mais, nada menos que uma divisão, tá? Uma divisão por polos. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar como exemplo aqui, inicialmente, o exemplo 1, eu vou colocar a eletrólise, ó, a eletrólise ígnea, ó, ígnea do NaCl sólido, perfeito? Então, a gente vai dividir essa eletrólise nas duas partes. A gente vai dividir o que é que acontece no ânodo, perfeito? E depois a gente vai dividir o que é que acontece no cátodo. Tranquilo? Então, vê bem, o que é que acontece no ânodo? Deixa eu colocar aqui em preto. Bom, no ânodo eu já sei que vai ocorrer oxidação, perfeito? E que nesse ânodo eu vou atrair cátions, né? Aliás, ânions, né? Com cargas negativas. Vamos pegar aqui o NaCl e vamos lembrar que o NaCl, como é que ele se ioniza? Isso mesmo, ele se ioniza em Na e Cl-. Bom, se o ânodo ele vai atrair, na verdade, cargas negativas, quem é que vai descarregar no ânodo? Exatamente, quem descarrega no ânodo é o cloreto, né? Então, como é que ficaria? Não vai sofrer uma oxidação? Então, cloreto menos, ó, cloreto menos, beleza? Formando cloreto zero mais um elétron. Só que é o seguinte, pessoal, esse íon aqui, cloro zero, o cloro quando ele tem NOx zero, na verdade ele não forma um átomo puro e simples. O cloreto, nesse caso, forma uma substância simples. E qual é a substância simples do cloreto, pessoal, do cloro? É o Cl2. Então, na verdade, como é que é a equação do ânodo? 2Cl- formando Cl2, porque o NOx é zero, mais 2 elétrons. Então, a gente chama isso de descarga. Perfeito? Descarga anódica, porque está acontecendo no ânodo. Agora, quando a gente vai tratar, por exemplo, do cátodo, a gente precisa lembrar que o cátodo ele vai atrair aí cátions, né? Cargas positivas, que nesse caso vai ser quem? O sódio. Portanto, eu tenho sódio mais, como aqui nós tivemos 2 elétrons, então vão ser 2 elétrons. Ora, se cada sódio recebe um elétron, então vou precisar de 2 sódios, formando 2Na0. Nesse caso aqui, ocorreu uma deposição, tá bom? Deposição, porque o metal ele não forma uma substância simples
unida por dois átomos, ele vai formar ligas metálicas, né? Então, nesse caso, a gente tem duas reações que podem ser compactadas em uma só. Tio Rafas, qual seriam essas reações compactadas em uma só? Vem comigo, eu vou somar aqui, ó, 2Cl- se transformando em Cl2 mais 2 elétrons. Ora, se nessa região, se nessa equação aqui eu tenho, dois elétrons sendo ganhos e 2 elétrons perdidos, o que é que eu vou acabar tendo, pessoal? Eu vou acabar tendo a minha equação geral da eletrólise, que nesse caso é quem? 2Na+, mais 2Cl-, formando Cl2 mais 2Na0. Então, a deposição formada na eletrólise ígnea do cloreto de sódio é essa. Eu vou ter aqui o gás cloro sendo formado, geralmente ele vai ser evaporado, perfeito? E vai ocorrer a deposição desse metal, nesse caso, essa deposição acontecendo no cátodo, sendo aí uma deposição catódica, perfeito? Isso aqui, pessoal, nós falamos de eletrólise ígnea. Tio Rafas, e quando a gente fala de eletrólise aquosa, o que é que vai mudar quando se trata de eletrólise aquosa? Então vamos nessa. O segundo passo é nós falarmos de eletrólise aquosa, perfeito? Ela é aquosa por quê? Porque contém água. Então, nesse caso, nós vamos ter duas substâncias que vão estar aí produzindo a sua ionização, tá bom? Antes disso, eu preciso lembrar para vocês que a água, ela se ioniza, tá? Ela se ioniza em quem? Em H+, mais OH-. Portanto, a gente agora vai ter dois cátions e dois ânions, ou seja, a substância que vai estar sofrendo a eletrólise e nós vamos ter a água. Então, na verdade, o que acontece, a grande dificuldade que os alunos têm em compreender a eletrólise aquosa é que na eletrólise aquosa, nós temos dois cátions, o da substância que está ionizando e a água. Então, o meu H+, ele vai competir pelo nosso ânodo, né? Aliás, pelo nosso cátodo, enquanto a hidroxila vai competir também pelo nosso ânodo. Perfeito? Então, olha só, o que é que pode acontecer? Lá no ânodo, pode acontecer a descarga da hidroxila. Professor, e como é que acontece a descarga da hidroxila? Vamos lembrar, ó, OH-, que é a nossa queridíssima hidroxila, perfeito? OH-, perfeito? Essa hidroxila, quando ela descarrega, pessoal, o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que não é apenas uma hidroxila que descarrega, mas sim duas. Então, essa hidroxila, ela descarrega, formando o que, tio Rafas? Formando água mais 1/2 de O2 mais 2 elétrons. Lembrando a vocês que esses 2 elétrons aqui, ó, eles podem vir somados ou subtraídos, perdão, no nosso reagente, beleza? Já se o meu H+, ele for descarregado no cátodo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó, 2H+, mais 2 elétrons formando o H2. Perfeito? Então, quando se descarrega a hidroxila, a gente tem a formação de água e oxigênio. Quando se descarrega o hidrogênio, a gente tem a formação do gás hidrogênio, que no caso é o H2. Só que eu preciso dizer para vocês o seguinte, ó, ânodo carga positiva, cátodo carga negativa. Pois bem, imagine que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a eletrólise aquosa, agora também do NaCl. Só que nesse caso o NaCl é aquoso. Então o NaCl ele se ioniza em quê? Em Na+ e Cl-. Só que junto com o NaCl, pessoal, eu também tenho quem? Eu também tenho a água. Perfeito? A água forma o H+ e o OH-. Perfeito? Aí você pode perguntar assim, professor, quem é que vai descarregar? O sódio ou o H+? Pois é, existem o que nós chamamos, galera, de preferências. Preferências. Vamos lá. Quando a gente fala de carga positiva, que no caso é o cátodo, né? No caso vai para o cátodo. O H+, ele tem preferência sobre
metais alcalinos, ó, metais alcalinos, família 1A, metais alcalinos terrosos, que nesse caso é a família 2A, perfeito? E o alumínio, beleza? Então, nesse caso, o hidrogênio ele tem preferência, ou seja, a vez é dele. Se ele tiver entre todas essas famílias, o hidrogênio vai ter preferência. Então, olha para cá. O sódio, ele é um metal alcalino ou um alcalino terroso? É um metal alcalino. Então, neste caso, a preferência de descarga no cátodo vai ser de quem? Do H+. Perfeito? Professor, e quais são as preferências, então, no ânodo? Porque, vê, no ânodo eu tenho quem? Eu tenho tanto a hidroxila, como eu tenho também o íon cloreto. Então, quando eu falo de ânodo, algumas coisas também precisam ser colocadas em questão, beleza? Assim como aconteceu no polo negativo, a gente também vai ter isso no polo positivo, beleza? No polo positivo, lembrando, né, ânodo, polo positivo, inversão de cargas. No polo positivo, a gente tem que a hidroxila, ó, o OH-, tem preferência sobre quem? Sobre ânions, ó, ânions oxigenados e fluoretos. Então vamos olhar para cá. Se eu tiver a eletrólise do NaCl, o ânion que está competindo com a hidroxila é oxigenado? Não. É fluoreto? Não. Portanto, nesse caso, quem tem preferência de descarga é o cloreto. Professor, e como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, vamos lá. O que é que vai acontecer no ânodo? Como eu já disse, no ânodo ocorre oxidação. Quem é que vai oxidar? O cloro. Então vai ficar como? 2Cl- formando Cl2 mais 2 elétrons, beleza? Já quando eu falo de cátodo, né? O que é que vai acontecer no cátodo? Bom, no cátodo, quem vai descarregar, por preferência, é o hidrogênio. Então vai ficar como? 2H+, formando 2H+, formando H2, 2H+, mais 2 elétrons, formando H2. Então, a gente vai ter a formação de gás hidrogênio e vamos ter a formação de gás cloro. Professor, e o que é que vai acontecer com o sódio e a hidroxila? Provavelmente, em solução, eles vão se unir, formando quem? O NaOH, que nesse caso vai tornar um meio básico ou alcalino. Perfeito? Então, existem essas características quando a gente fala da eletrólise aquosa. Professor, e para a gente terminar essa aula, o que é que eu preciso saber sobre os aspectos quantitativos da eletrólise? Bom, os aspectos quantitativos, né? Quantitativos são bem importantes, mas eu diria que a gente pode solucionar tudo em uma única fórmula. Qual é? Massa é igual a K vezes E vezes I vezes T. Vamos definir qual que é uma delas. K, pessoal, é a constante de Coulomb. Ela é 1 sobre 96.500. E é o que nós chamamos de equivalente grama. Professor, como é que eu calculo o equivalente grama? É a massa molar da substância dividido por sua carga. Então, por exemplo, a prata, que é o Ag mais 1, o equivalente grama dela é igual à sua massa molar. No caso é 108 dividido por 1, porque 1 é a carga dela, beleza? I é o que nós chamamos de intensidade da corrente. Intensidade da corrente. E T é o tempo em segundos. Tempo em segundos. Professor, e o que é o M? Bom, pessoal, o M é a massa do metal depositado. Beleza? Aí você pode perguntar assim, professor, depositado onde? Bom,
ele vai ser depositado, como ele é um metal e apresenta carga positiva, ele vai ser depositado lá no cátodo. Beleza? Tranquilo? Então aqui nós temos, pessoal, um esquema completaço da eletrólise. Se você quer receber esse esquema completo da eletrólise, não esquece de vir aqui, ó, na descrição desse vídeo e instalar o Telegram, se não tiver o Telegram, né? E entrar no nosso grupo no Telegram, que eu vou mandar essa imagem especificamente para lá, beleza? Bom, pessoal, então te agradeço por ter ficado comigo nessa aula de eletrólise. É uma aula um pouquinho mais longa, porque eu expliquei muitos conceitos específicos, mas eu espero ter te ajudado, e se te ajudou, não custa nada compartilhar com outras pessoas, né? Reconhece aí o trabalho, dá aquele joinha se você quiser, deixa seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. E mais uma vez eu lembro, não esquece de entrar no nosso grupo do Telegram, que lá no grupo do Telegram eu consigo tirar mais dúvidas de vocês de maneira mais próxima, beleza? Um grande abraço, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.